em seus lares o programa Quarta Dimensão, agora na TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Eu acho que alguns pregadores perderam o senso da realidade. Eles se dizem tão afinados com a palavra que se atrevem a determinar direitos e reivindicar benesses que consideram merecidas. Quem vive na palavra, dizem eles, de boca cheia, sem qualquer vergonha, determinam: mal, vai embora, e o sofrimento desaparece. Neste momento, o orgulho toma conta daqueles pregadores. Quem os escuta, soberanos, repreendendo dores de cabeça e enxaquecas, os confunde com anjos do sétimo céu. As figurinhas se julgam merecedoras de todos os créditos. Eu lembraria para estas vestais que se consideram impolutas apenas única frase de Jesus. Também vós, diz o Mestre, quando fizerdes tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis. Nada fizemos além da nossa obrigação. Lucas 17, versículo 10. Vejam que o compromisso assumido aponta a obra completa. Não se fala em recompensa. E o tarefeiro deve se considerar servo inútil. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de bons amigos. Com equipe deste gabarito na boleia, o resultado será esplêndido. O tema de hoje será: a dor imita o sol, faz crescer. Quando Jesus diz: inteligentes como serpentes, todos ficam ligeiramente confusos. Serpente combina com velhacaria, não esqueçam. Foi serpente no Gênesis o símbolo do obsessor de Adão e Eva. Estamos diante de espada perigosa. Sua lâmina afiada corta deste e do outro lado, não permitindo defesa ao desprevenido oponente. Demorei, mas entendi a recomendação de Jesus. Existem serpentes e serpentes. Algumas com S maiúscula, outras com S minúsculo. Da mesma forma, nós evoluímos em esteira dupla. Inteligência de Lúcifer, não confundo com aquele Satanás ridículo. Inteligência de Lúcifer porta a luz, antecipando o clarão de Logos. Logos, Cristo. Claridade esmaecida da estrela d'alva versus o sol do meio-dia. Não esqueçam que as palavras de Jesus pertencem ao ramo esotérico com S, não com X. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, inteligentes como serpentes e simples como pombas. Palavras de Jesus em Mateus 10, versículo 16. A imagem se torna chocante. Ovelha no covil de lobos significa massacre. Isto aí será sugestão masoquista? Pergunta o Crispim dos Anjos atônito.
Nem pensar, Crispim. Os mártires entoavam hinos quando os imperadores romanos soltavam as feras. O nosso rabi gozava de todos os direitos quando lhes encomendava tarefas complicadas. É mais didático e fácil de memorizar. Quanto ao masoquismo, não se iluda, Crispim. O cristão sempre foi mais forte do que seus opressores, mesmo durante as mais violentas perseguições. Simples ovelha, identificada no Evangelho, é poderosa. Estevão provou esta nossa afirmação, caminhando tranquilo ao encontro da morte. Ele estava com Deus, que mais faltava? Não importa o que acontecerá depois, quem se encontra ao lado do Pai Eterno concluirá seus trabalhos numa esteira de sossego e paz. Aquela sim é verdade. Alguém morreu no campo de batalha da fé? Glorifiquem o herói, pois apenas o seu corpo foi destruído. De outro lado, seu espírito se ergueu, feliz e vitorioso. Ninguém esqueça que só a vida espiritual é perene. Não será porque Isaías foi cerrado ao meio que nós iremos duvidar das promessas do Altíssimo. Aqui se encontra o abismo que separa os espiritualistas daqueles que divulgam imortalidade do corpo físico. Ninguém perca tempo esperando amuletos para que corpos se tornem eternos. Isto é balela. Se Deus deixou morrer Abel praticamente a poucos passos dele e não interviu, não se justificam excessivas expectativas e aleluias fora do contexto. Se Deus permitiu que Isaías fosse cerrado ao meio, se Deus calou quando Herodes cortou a cabeça de João Batista, eu pergunto, será que nos transformaremos em figuras de cristal quando filiados à religião e seremos escondidos no interior de redoma? Ninguém esqueça que Estevão foi apedrejado. Promessas de só vitória, eu considero estelionato. Essas frases que apontam figurinhas inacessíveis ao perigo, como joias em cofres de joalherias, precisam ser devidamente interpretadas. Tem havido chacinas atingindo pessoas inocentes. Balas perdidas têm alcançado romeiros concentrados em orações. No dia 22 de novembro de 2010, aconteceu algo em São Paulo constrangedor. Jovem de 16 anos ao lado da mãe, rezava no túmulo do pai, quando foi atingida por bala perdida. Este fato ocorreu em Guarulhos, São Paulo. Tão graves foram os ferimentos da moça que quando ela chegou ao hospital, os médicos concluíram que ficaria paraplégica se fosse curada. Aqui se encontra algo que precisaremos colocar em pratos limpos. Aquela jovem orava quando foi atingida. Dá para entender que esta doutrina de só vitória não é bíblica. Essas promessas têm proporcionado frases bonitas, empolgação, conversões e crescimento de ofertas, mas a falsidade delas é notória. Pregadores selecionam este lado cor-de-rosa da Bíblia e exibem o melhor dos mundos.
Tudo está perfeito para quem possui carteirinha de cristão e contribui para igrejas. O contribuir é que é o mais importante. E repetem a senha tantas vezes declamada. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Salmo 90 é verdadeiro maná que eles nunca esquecem. Será que a Bíblia está se contradizendo? Interroga o João das Farinhas. Afinal, se Jeová tem sido tão cuidadoso com os protegidos do Salmo 90, por que deixou serrar em Isaías pela cintura? É pergunta válida. Isaías foi um dos maiores profetas bíblicos. A explicação se encontra dentro do próprio Salmo 90, nos versículos 15 e 16. Ele me invocará, e eu lhe darei resposta. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele será saciado com longevidade, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 90, versículos 15 e 16. Quando a aflição toma conta do ser humano e não existe consolo, quando o sofrimento é maior do que tudo, e a pessoa não está preparada para enfrentá-lo, Deus toma lugar e defende o infeliz. Cessa tudo o que a musa antiga canta, como diria Camões. Eu tenho para comigo que o Pai Celestial suspende o próprio livre-arbítrio para alcançar aquela alma angustiada. E neste angustiada, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Você sabia que a maioria das palestras do Getúlio no YouTube 1 e 2 podem ser acessadas através do site? Após localizar quaisquer das páginas Getúlio no YouTube 1 ou 2, você clica num dos títulos e assiste a exposição de imediato. Com alegria e agradecimentos a Deus e aos telespectadores, divulgamos os inúmeros acessos até julho, 15.890. E agora há pouco o Fernando aí me deu uma notícia. Está subindo, está crescendo a visualização do programa aqui através deste canal que nós estamos gravando. Para alguém com estrutura modesta, composta de solidário, mas pequeno grupo de amigos que ajudam, eu fico feliz com os resultados. Ninguém imagina o tamanho do meu agradecimento. Nesta altura pedimos atenção para aviso. Este canal está sendo transmitido também pelo Facebook.com TV Vila Velha.
No que me concerne, agradeço a audiência. O Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o seu conteúdo é transmitido ao vivo, na hora da gravação, meus amigos, pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Também nos animam os níveis de audiência, como falei há pouco. Parabéns ao Fernando e o nosso agradecimento pela valiosa cooperação. E também ao Everton e ao Zube, o nosso agradecimento. Todos eles formam uma equipe homogênea, bastante eficiente. E continuaremos a análise do tema. A dor imita o sol, faz crescer. Quando alguém deposita o fardo do orgulho aos pés de Deus, e se humilha, e suplica ao Ser Supremo que o livre, Deus excede na misericórdia, porque Deus conhece o aflito, e é o aflito que recebe todas as proteções divinas. Longevidade, saúde e até prosperidade podem se tornar cestas básicas, trazidas pelas mãos dos anjos. Não existe limite para o socorro do alto quando o Senhor se dispõe a colocar a sua mão sobre a cabeça do aflito. Veja o que diz o Salmo. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. Salmo 90, versos 3 e 4. Nestes momentos, Deus está com suas mãos abertas, espalhando dádivas, porque acima de todos os carismas de Deus, acima deles, se encontra a condição do Pai, que é padrinho dos aflitos. Quando os olhos divinos enxergam criaturinhas gemendo e chorando diante da tempestade, incapazes de vencê-la, o Senhor se transfigura e a tempestade se afasta. Ele derrama a proteção sem medida. Este é o espírito do Salmo 90. Não é para encher barriga de preguiçosos, não. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 90, versículo 11. A ovelha tosquiada pelo proprietário, que lhe arrancou toda a lã num inverno forte, receberá enternecida proteção. O Pai Eterno vigilante afasta o vento para que a pobrezinha sem agasalho sinta menos frio. O leão, ao contrário, meus amigos, criado com patas e garras e dentes afiados, terá que fazer seu dever de casa, por conta própria. Ninguém se atreveria a invadir seu caminho. O leão não se encontra na categoria de aflito. Ele sempre foi demasiado orgulhoso e apetrechado para implorar arrego. A pequena lebre desprovida de tamanho e garras, porém, requer assistência divina. Deus cuida dela pelas suas carências, pela sua aflição. Os aflitos e angustiados são lebres no reino de Deus, meus amigos. Elas são almas frágeis, especialmente monitoradas pelo Altíssimo. As lebres, em termos humanos, são símbolos de espíritos recém-criados pelo Pai Celestial, inexperientes e vulneráveis. Sem querer generalizar,
são beneficiários naturais do Salmo 90. Deus espera, porém, que os carentes o procurem. É necessário dar o passo ao encontro de Deus. Para que o Pai Celestial atenda, será necessário buscá-lo. Ele me invocará e eu lhe responderei, condiciona o salmista. Pode até ser passo vacilante, mas o primeiro passo tem que ser dado pelo necessitado. Será preciso avançar para materializar a bênção. Sua bênção, papai, era a saudação matinal ao chefe da família, lá na minha casa de infância, me lembro bem. Na minha casa de infância, a cena se repetia ao encontro com o nosso pai terreno. Eu e meus irmãos o rodeavam como pássaros ruidosos. E papai colocava as suas mãos sobre nós e nos abençoava. Da mesma forma, será preciso lembrar Deus pela manhã. Contrição e humildade é tapete vermelho estendido para o Pai das alturas. É forma expressa de gratidão. Embora sem garantia de total afastamento do sofrimento, por culpa de outros imponderáveis, meus amigos, esta disposição agradecida ajuda. A prece matutina representa enorme chance de tranquilidade durante aquele dia, porque nós aparecemos com destaque no portal da eternidade quando fazemos a prece. Deus nos enxerga. Em planetas de provas, todavia, ninguém alcança o nirvana. Nós estamos na Terra, meus amigos. Não podemos ter tudo o que nós queremos. Temos que entregar os pontos e dizer que a coisa não é fácil. Se nós tivéssemos tudo nas mãos, esta faculdade nos tornaria soberbos. Pela falsa presunção de corpo fechado. Eu tenho o corpo fechado. Tem nada, ninguém tem corpo fechado, coisa nenhuma. Não vale a pena apostar na descoberta de receita infalível. Deus costuma resistir aos pretensiosos. A vontade dele está acima de qualquer avaliação da parte dos mortais. Seus desígnios, meus caros, são insondáveis. Sua vontade não obedece parâmetros. Imagine se vai obedecer certas criaturinhas aí que se dizem seus representantes. Deus não pede licença, como eu fiz uma palestra já. Rabino judeu chamado Harold Kirchner abordou este lado incompreensível das suas relações com Jeová. Por que Deus permite o sofrimento? Perguntou. Seu filho Aarão, criança inteligente e alegre, com 3 anos de idade, foi condenado pelos médicos a morrer na adolescência. Aquele menino interessado em viver sofria a enfermidade chamada progéria, causadora de envelhecimento precoce. A pessoa nasce e começa a envelhecer. Aarão não ultrapassaria 90 centímetros de altura, não lhe cresceriam cabelos, e ele, ao morrer no início da adolescência, imaginem só, no início da adolescência ele teria o rosto de um velho. Harold não se conformava com o castigo que considerava injusto. Ele chamava aquilo de castigo. Experimentei profundo sentimento de frustração e revolta, diz o rabino. Como se explicaria tamanho golpe desferido contra alguém que sempre fora
servidor fiel. Mesmo que eu me sentisse culpado involuntariamente por algum deslize, ainda assim seria difícil aceitar. Afinal, Aarão não passa de uma criança. Foi a conclusão do rabino desconcertado e confuso. Por que aquela criança teria de suportar a dor física e moral todos os dias de sua curta vida? A pergunta básica do rabino era esta: qual a razão de que Deus seja insensível ao sofrimento das pessoas boas quando lhes corta o acesso aos prazeres da vida? O rabino lembrou o fato que acontecera na comunidade. Casal distinto mantivera a filha na universidade. Moça inteligente de 19 anos, herdeira única. Ela era prestativa e estudiosa. Certa manhã os pais foram surpreendidos. A moça fora vítima de mal súbito e morrera logo em seguida. Lamento muito, dissera o diretor da faculdade. Harold foi visitar o casal e estranhou que eles se julgassem culpados pela morte da filha. Continuaremos neste mesmo assunto no bloco próximo, meus caros, porque agora nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Esquecido que o próprio Jesus ordenara trabalho no sábado, pregador tentou validar o descanso obrigatório, usando palavras de Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. Se Jesus ordenou o trabalho no sábado, como aceitar o preceito de autoria de Jesus? Ele ordenou o trabalho no sábado, seria incoerência. Ao contrário da pretensão do pregador, a frase se mostrou inválida, pois foi o próprio autor que mandou o homem curado carregar o leito, sem nenhuma necessidade. Nesse caso, Jesus é o infrator, entre aspas, da sua própria lei. Pode uma coisa destas? Aliás, no momento que Jesus disse ao paralítico curado, carregue tua cama, no meu entendimento, ele criava novo mandamento. E o feitiço virou contra o feiticeiro. Dita ordem do mestre, atualizada, deveria ser obedecida pelos que amassem Jesus. Aquilo se tornou preceito. Carregue a cama, se tornou preceito. O homem curado foi o primeiro executor da ordem do Cristo. Ele apagou, meus amigos, ele apagou o sinal vermelho de feriado no sábado. É coisa do passado. Recordem que Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Dali em diante, os seguidores admitiram que Jesus valorizara por igual todos os dias da semana, porque Deus criou todos os 7 dias da semana. A ordem de Jesus mostrou que o decálogo fora ultrapassado e envelhecera como código. E depois deste pinguinho de doutrina, a continuação do tema: a dor imita o sol, faz crescer. Vejam, meus amigos, o que respondeu para o rabino aquele casal que perdeu a filha. Vejam como é difícil de equacionar essas coisas que a Bíblia nos fala e que nós entendemos e que os espiritualistas estão batalhando para colocar tudo nos seus lugares. Vejam o que ele responde. O que o casal responde? Não jejuamos no último Yom Kippur, disseram os pais da moça, e Jeová levou nossa filha como castigo. O rabino Harold ficou horrorizado com a interpretação bíblica do casal. Quem poderia ter lhes ensinado que Deus decreta mortes pelo esquecimento de rituais, de cerimônias? Frequentemente vítimas de tragédia procuram consolar-se. Deus tem razões que desconhecemos, dizem alguns. Durante momentos de desatenção, crianças se afogam em piscinas. Isto serve para abrir os olhos dos pais, dizem alguns. E nós perguntamos, será que Deus não conhece a alternativa menos traumática para ensinar seu povo? O rabino Harold outra vez toma a palavra. Minha criança morreu com 14 anos. Não me consola a ideia da minha escolha como escarmento, como exemplo. De boa vontade eu dispensaria qualquer mérito para ter minha criança de volta, diz o rabino. Será que Deus abranda o vento sobre o cordeiro tosquiado e nunca aperta a garganta mais do que o suportável? Alguns aflitos duvidam. Esta tese perde força quando a realidade exagera nos maus tratos. Casamentos desmoronam quando cônjuges não suportam o falecimento de filhos. Outros que se tornam cínicos por incapacidade de entender a perda. É verdade que a provação tem servido para humanizar a alguns, para humanizar grande parte da humanidade. Mas a dificuldade persiste, meus caros. O preço se torna impagável de tão alto. Não existe padrão de resposta, mas no geral não tem sido fácil. O Senhor certamente vem recebendo queixas, sua justiça pesa demais, e nós entregamos a palavra outra vez ao rabino Harold Kirchner para comentários. Ano e meio depois da morte de Aaron, eu descobri que ultrapassara a fase de autocomiseração e aceitara reciclar o decreto divino. Compreendo que os livros sagrados jamais prometeram vida sem sofrimentos. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Simplesmente, eles nos garantem que nunca ficaremos sozinhos. Em qualquer circunstância, Jeová e os anjos estariam conosco. O tempo, diz o rabino Kirchner, o tempo refrescou nossa memória ingrata. Aquele homem que presenteou raqueta de tênis para meu filho,
A mulher que lhe deu violino feito à mão, que o fez bastante feliz. O jogador de beisebol que lhe entregou bola autografada. As crianças que não enxergaram suas limitações e o aceitaram nos seus folguedos. Deus serviu-se de todas essas pessoas para mostrar que não estávamos sozinhos, que ninguém está sozinho. Do mesmo modo eu acredito, disse o rabino, Aarão foi exemplo, não pelo fato de estar doente, não, mas pela maneira com que aceitou a provação. Seus colegas e amigos ficaram certamente edificados quando vivenciaram sua coragem e a sua paciência. Por outro lado, eu e a mãe de Aarão também tivemos oportunidade de espalhar alguma coisa boa. E alcançamos ponto definitivo de entendimento. As adversidades que nos atingem não têm significado próprio. Tal sentido deve ser encontrado no enfrentamento delas. Este é o aspecto fundamental. Estamos sendo experimentados por Deus. Planeta repleto de injustiça, a crueldade, e bastante crueldade, meus caros, onde graçam epidemias, terremotos e acidentes, teremos que considerá-lo escola. Se alguém conserva o ânimo superando desilusões, isto demonstra amadurecimento. Resistência é forte presságio de vitória. A ordem do mestre foi taxativa. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Jesus não nos enganou, meus amigos. Tudo que se disser fora disso será falso. Teremos que enfrentar lobos, dificuldades, doenças e morte. O caminho estreito não pode ser avenida asfaltada. Contrariando o caminho estreito, a quem aponte o maligno como produtor de desgraças. Deus me livre desta ideia macabra. Deus queria que o homem não tivesse problemas, mas surgiu Satanás e estragou a festa. Que coisa horrível. Se isto fosse verdade, tudo estaria resolvido na mente dessas pessoas. Acontece, porém, que isso não é doutrina bíblica. O próprio Jeová afirma: eu sou o Senhor e não existe outro. Eu modelo a luz e crio as trevas. Eu faço a felicidade e produzo a desgraça. Sou eu, o Senhor, que realizo todas estas coisas. Isaías 45, versículos 6 e 7. Vejam que não sou eu que estou dizendo, é Isaías. Deus é o produtor do mal, porque o mal é necessário também para dobrar a nossa maldade. Deus é o criador também das trevas, porque só Ele tem poder. E aqui cai por terra esta figura maligna de Satanás, coisa horrível. A Bíblia joga por terra esse Satanás poderoso dos teólogos. Também o Salmo 61, verso 11, nos diz que todo poder pertence a Deus. Se todo poder pertence a Deus, Satanás vira pó de traque. Sem poder ele é zero, ele não existe. Todo desequilíbrio não é de Satanás coisa nenhuma, todo desequilíbrio é coisa nossa. São os nossos erros, a nossa vaidade, o nosso egoísmo que produz tudo que existe de mal sobre a terra. Toda a tentação é forjada em nossa mente, pela nossa inteligência fraca. Quando ainda labora no plano horizontal, o ser humano é complicado.
A complicação é forte componente do sofrimento. A ciência que elabora no âmbito da serpente rastejante produz venenos e ainda não aprendeu a fabricar antídotos. Quando Jesus censurou Marta por queixar-se do volume dos seus trabalhos, ele não estava recomendando preguiça, meus amigos. Ele recriminava Marta pela desordem da sua mente. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Lucas 10, verso 41. O problema não se encontrava no apego excessivo de Marta ao trabalho. Ela sofria por desprezar a visão mística da irmã, onde tudo é claridade, tudo é luz, tudo é entendimento. Maria escolher a melhor parte, diz Jesus. No dizer do nosso Rabi, meus amigos, e aquilo não lhe poderia ser tirado. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O relógio está correndo adoidado. E não esqueçam as tardes de sexta-feira, quando divulgamos páginas do Evangelho e da Bíblia, sem algemas. Para a próxima semana estamos trabalhando noutro assunto extraído da Bíblia e especialmente dos Evangelhos. Vidas preciosas não se contam pelo calendário. Jesus viveu na terra somente 33 anos e valeu por eternidade. Lionel Rothschild, banqueiro em Paris, dominado pela tristeza, escreveu em seu diário: eu me sinto morrer todos os dias. Os milhões do banco eram essenciais para aquela figurinha. Quando a crise surgiu, Lionel Rothschild perdeu o rumo, porque não havia alicerce em sua vida. O dinheiro nunca foi alicerce. Na travessia do deserto, o povo hebreu foi assediado por cobras. Então Deus ordenou a Moisés que fizesse serpente de bronze e a colocasse sobre haste. Quem fosse mordido olhava para aquela figura e sarava. Números 21, verso 9. A serpente rastejante morde o calcanhar do povo. A serpente sublimada salva o povo do veneno. Elevado pela cruz do Calvário, Jesus se identificou com o símbolo do Velho Testamento. O Cristo é a serpente exaltada que nos salvará das mordeduras da outra serpente. O Cristo esmagará a cabeça da serpente rastejante. Percebam que a Bíblia fala em duas serpentes. A rastejante raciocina em termos de venha a nós o vosso reino. A outra
prefere que seja feita a vontade de Deus. A venenosa é egoísta, a elevada é altruísta. No momento que o nosso Cristo interno esmaga a cabeça da inteligência velhaca, dentro de nós, a inteligência do bem nos consola e salva. As mordidas no calcanhar são as tentações que assaltam todo aquele que se dispõe a mudar de vida. A lei do Gerson de levar vantagem descola com facilidade pelo poder do Cristo. A serpente rastejante dominará até que sua cabeça seja esmagada pelo poder do alto. O próprio Jesus teve o seu calcanhar castigado no deserto, quando travou o combate com as inclinações da sua mente carnal, porque Jesus disse que a carne é fraca. Quando Jesus disse a Pedro, vai para trás, Satanás, ele identificara o apóstolo subjugado pelo poder da sua mente egoísta. Pedro avançara ao sinal vermelho. O apóstolo Simão Pedro ameaçou comandar as decisões de Jesus. Imaginem vocês o atrevimento do apóstolo. Nada de crucificação, meu mestre. Recomendou Pedro, importante, todo cheio de galas. Gozar a vida é tudo. E tudo numa boa. Na mesma hora, Jesus acabou com a farra. Vá para trás, Satanás, disse Jesus. Esta manifestação da inteligência rastejante de Pedro foi tentativa de se posicionar na dianteira do Cristo. Por isso Jesus disse, vá de retro, vá para trás. O mestre não estava prevenido, o mestre, porém, já estava prevenido e vacinado contra aquela atitude. Depois de jejuar 40 dias no deserto, sua mente lhe oferecera riquezas e facilidades. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O príncipe do mundo deseja colocar o Cristo sempre em segundo lugar, mas nunca conseguiu. A inteligência horizontal faz esforços enormes para destruir o caminho estreito e criar um caminho florido, largo, conduzido por carretas imaginárias em sua mente. Implantar a avenida larga é o desejo da serpente rastejante. Por isso, o nosso modelo de civilização está se esgotando. Quanto mais os ricos prosperam, mais favelas surgem. O maior fabricante de sofrimento que eu conheço é o egoísmo. A economia vai mal para os pobres, enquanto as minorias prosperam. A corrupção obriga os impostos e as dívidas públicas a crescer cada vez mais. A fornada, embora cresça, não satisfaz a demanda. Estelionatários jogam areia nos olhos de todo mundo, ficando sempre com a fatia maior. Uziel, ben Judá, possuía 20 moedas de prata deste tamanho. Eram valiosas aquelas moedas. Sem necessidade imediata daquele dinheiro, ele o entregou nas mãos do agiota, Simão Bartolomeu, para que rendesse juros. Passado algum tempo, Uziel pediu resgate, precisou do dinheiro, foi lá e pediu o resgate da conta. Qual não foi a surpresa? Quando o agiota negou a conta, descaradamente, com a maior cara de pau. Eu já lhe devolvi este valor, declarou Bartolomeu, você não lembra? O malandro foi intimado para julgamento no conselho dos rabinos.
Antes de comparecer, que fez ele? Maliciosamente o larápio colocou num furo que tinha, no buraco interno da sua bengala, ele fez um furo. E lá ele colocou as 20 moedas para se ficar bem com Deus, ele ia jurar. Na hora do juramento, Bartolomeu pediu a Uziel que segurasse a bengala por instantes, para que ele ficasse mais livre nos movimentos. Então ele declarou solenemente: juro pelo sagrado nome de Jeová, que as 20 moedas já foram entregues nas mãos do depositante. Indignado pela falsidade, Uziel bateu com tamanha força aquela bengala na laje, que as moedas se espalharam por toda parte. A justiça divina não falha. O velho rabino limitou-se a dizer sorridente que retornem todas as moedas ao legítimo dono. A sentença perfeita cortou as garras do larápio. Tribunal mais alto julgara com acerto. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus amigos, além desta câmera, nós estamos pedindo ao Pai Celestial com toda a força, com todo o carinho, com toda a boa vontade. Nós pedimos, meus amigos, as bênçãos de paz, de harmonia, de saúde, de tranquilidade, de tudo que for de melhor. Mas acima de tudo, meus amigos, que todos conservemos amor no coração, porque o amor é o rochedo da graça divina. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.